Mas hoje nós vamos falar sobre maçonaria e sobre os mormons. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, sabemos, ó Deus, que quando falamos das estratégias do diabo, entramos em guerra, entramos em batalha. Então eu te peço, cobre a nossa vida, cobre os nossos bens, as nossas famílias, para que o inimigo não possa tocar em nada do que é nosso. E que o Senhor nos use para, ó Deus, saquear o inferno, salvar essas vidas, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E não é esse não, profeta, é aquele do PDF. É do arquivo PDF. Esse aí, se der tempo, eu vou estar passando depois, porque não é fácil, em 45 minutos, falar de maçonaria e dos mormons, mas nós vamos tentar, amém? Pode liberar aí. Aí. Esses slides também não são meus, são meus. Dê honra a quem tem honra, amém, irmãos? Então tá aí a fonte de onde eu adquiri esses slides, tá? Combatendo seitas e heresias. Pode passar. Maçonaria. Pode passar também. Tá passando igual o slide, é? Vocês são a bênção, hein? Glória a Deus. Vamos lá. A maçonaria é conhecida pela maioria das pessoas como uma organização. Daqui a pouquinho nós vamos ver que um dos mais fortes argumentos da maçonaria é que eles não são uma religião. Diga comigo assim, é mentira. Eles dizem que eles são uma organização. Eles dizem que são uma sociedade. Mas daqui a pouco você vai entender que não tem como a maçonaria fugir do cunho religioso. Esse aí é o principal símbolo da maçonaria, esse terceiro. Esse aí está demonstrando a construção do símbolo. Quem já viu esse símbolo aqui, irmãos? Faça assim com a sua mão. Não é? Já viu também, né, filho? Aquele símbolo com o G no meio é o principal símbolo da maçonaria. Ou seja, a régua, o compasso e o G, que significa Gadu, que significa o grande arquiteto do universo. Deus, a criação e perfeição são representados pelo selo de Salomão ou escudo de Davi, estrela de Davi. Evocação da ideia de Deus representada pelo triângulo, delta, luminoso ou por 3 pontos. Quem reconhece aquela imagem ali? Aonde que tem aquela imagem ali, irmãos? Aonde, filho? Isso, filho, na nota. Na nota de $1. Ou seja, o triângulo ou o delta e acima o olho que tudo vê. Não sei se você se lembra do estudo de setas que eu dei bastante tempo atrás, aí tem uns 6 meses, que eu falei acerca do olho que tudo vê, que é um dos símbolos principais da nova era do esoterismo contemporâneo, que é conhecido como o olho de Lúcifer. Quem se lembra? Amém. Ou seja, é o mesmo símbolo usado pela maçonaria. O olho que tudo vê, o olho de Lúcifer, tá bom? E os 3 pontinhos aqui? Quem já ouviu falar que quem é maçom dá 3 pontinhos na assinatura?
Irmão, se você olhar a minha, eu não sou maçom. Mas pior que eu não tenho 3 pontinhos, não consigo tirar. Não sei, não sou maçom, amém, irmãos? Se um atribulado falar, olha a assinatura do pastor Bruno, eu acho que ele é maçom secreto. Tu queima ele no nome de Jesus. Amém? Mas os maçons, ele tem esse código. Eles assinam e dão 3 pontinhos para que a assinatura deles seja reconhecida. Há casos, por exemplo, se um juiz for maçom e pegar um processo, um documento de um maçom, e ele reconhece a assinatura maçônica, ele, por obrigação, ele já vai dar preferência para aquele que também é maçom. Está entendendo? Ou seja, uma forma deles se reconhecerem. Pode passar, por favor. O conhecimento, G, 7ª letra do alfabeto latino e 3ª letra do alfabeto grego, gama. Gimel em fenício e em hebraico. Gomal ou assírio e gum em árabe. A letra G equivalente ao gama grego. O conhecimento de gnoses representa o grande arquiteto do universo e a ciência da geometria. Retidão, nação, representada simbolicamente pelo esquadro, ou como se fosse aquela régua, né? Medida na pesquisa, representada pelo compasso. Então, quando você vê esse símbolo para eles traz a ideia da retidão, do esquadro, ou seja, da perfeição, e o grande G, na verdade, é o nome da divindade deles. Eles dizem que não. Eles dizem que na maçonaria cada um adora o seu Deus, mas isso é mentira. Na verdade, o Gadu, que é uma abreviação do grande arquiteto do universo, é uma divindade adorada por eles. Tá bom? Pode passar. Pode passar. Números, aproximadamente 6 milhões no mundo, 3,2 milhões nos Estados Unidos, 1,2 milhões na União Soviética, está meio desatualizado, né, irmão? Que não existe mais União Soviética, né? Então, esse dado deve estar bem desatualizado. Ou era a União Europeia e está errado aí, né? Enfim. Será? É United Kingdom. Isso mesmo. É Reino Unido, isso aí. 1 milhão no resto do mundo e 150 mil no Brasil. Pode passar. Argumentos maçons. Pró-maçonaria, ou seja, o argumento deles pró ao movimento. Sua origem, construção do Templo de Salomão. Eles dizem que a maçonaria, a sociedade maçônica, teve a origem na construção do Templo de Salomão, principalmente pelos seus arquitetos e engenheiros. Por isso a maçonaria influencia tanto na arquitetura do mundo. Não é? Se você for em Washington, você vai ver que Washington é toda cheia de símbolos maçônicos. Se você for em Brasília, quem já foi em Brasília aqui? Você vai ver que a maçonaria está do início ao fim na construção de Brasília. Eles dizem que não é uma religião, tem influenciado o destino das nações. Tem quem diga que a Revolução Industrial da Inglaterra foi impulsionada também pelo movimento maçônico. Deus usa a maçonaria como instrumento valioso. Há vários líderes e pastores maçons. Irmãos, isso aqui é uma problemática seríssima. Quem tem mais de 30 anos de metodismo ou de qualquer outra igreja histórica vai lembrar pelo menos de um pastor que era maçom. Eu que nasci na igreja,
né? Então, na Igreja Batista, a Igreja Batista era mais forte ainda do que na Igreja Metodista. Havia muitos presbiterianos também, que se envolveram com a maçonaria. Quando eu era criança, um dos principais pastores, os mais conhecidos na cidade, era maçom. Aí você diz, pode? Falei, irmãos, para mim, não passa de falsos pastores. Eu não consigo imaginar, depois você vai entender por quê, imaginar um homem de Deus se envolvendo com a maçonaria. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, na década de 80, se eu não me engano, a minha memória, houve até um manifesto das igrejas históricas contra o movimento maçônico. Então a gente vê a maçonaria envolvida na construção de templos, na construção de prédios de governo e por aí vai. Hoje já é um índice muito menor, graças a Deus, amém, irmãos? De líderes religiosos, pastores envolvidos com a maçonaria. Como eu já disse, eles ajudam a financiar templos e igrejas, não é? Se a gente vê templos metodistas, templos presbiterianos e outros mais católicos, nós vamos ver muitas arquiteturas maçônicas, porque os maçons bancavam a construção do templo. Para você ter uma ideia, lá em Iguaba foi construído o templo, né? E quem construiu a frente daquele templo, ele construiu com um grande triângulo em cima e 4 colunas. Pastor João sabe das colunas que eu estou falando, né, pastor? Aquelas 4 colunas grandes na frente. E a gente olhava para aquelas colunas e eu ficava imaginando, gente, por que construíram 4 colunas imensas na frente da igreja? Pena que eu não tenho a foto aqui, gente, senão eu ia mostrar para vocês. E depois eu fui descobrir que o arquiteto tinha influências da maçonaria. O irmão do dono do supermercado. E ele que desenhou. O pastor não tinha nada a ver com isso. Ele pediu para alguém desenhar e ele foi e desenhou. Então é uma coisa assim, eu vou trazer domingo que vem a foto da frente de Iguaba. De repente vocês podem até achar aí no site, sabia? Oi? Tem aí? Mas a nossa aqui, eu não vou entrar nesse caminho. Porque há pessoas das antigas que falaram que não foi, que foi inspirado e houve mesmo um tempo atrás o templo das mãos postas. Isso é verdade, tá? E há quem diga que foi inspirado. Sabe o que eu vou fazer, irmão? Não vou entrar nesse mérito, já foi destruído, está bonita a frente. Então eu não posso argumentar com um passado que eu não conheço. Amém? Nem você. Nós não estávamos aqui na construção, né? Há 14 anos atrás. Será que vocês conseguem aí, não? Acho que é difícil. É Metodista Iguaba. Acho que deve achar imagem. Bota a Igreja Metodista Iguaba, imagem. Se você achar, tu me avisa. Que eu acho que é umas colunas, irmãos, totalmente ilógicas. Depois você vai ver. E depois eu fui ver que um dos principais características de uma construção maçônica são as 4 colunas frontais. Se você vê as principais lojas maçônicas, você vai ver as 4 colunas frontais. Aí quando eu olhei para aquilo, eu falei, agora faz sentido. Entendeu? Pode passar.
Sua origem e construção do Templo de Salomão. Isso agora são os argumentos contra a maçonaria. O que se vê hoje teve seu início no século XVII, mas seus ensaios, símbolos e doutrinas... Está cheio de erro aí, né, irmãos? Poderia ter acertado, está com ponto onde não tem, mas dá para entender, né? Vem da Babilônia, segundo alguns dos próprios autores maçons. A Babilônia é conhecida por causa de quê, irmãos? Oi? Exatamente, prostituição, feitiçaria, falsa religiosidade. Ou seja, a Babilônia é o berço do pecado. Babilônia é conhecida como berço da prostituição, da falsa religiosidade. E foi justamente daí que a maçonaria pegou os seus símbolos. Pode passar. Não é uma religião. Eles dizem que não, mas há um templo. Há um templo. Quem já viu uma loja maçônica? Levante a mão. Quem já viu a loja maçônica no interior? Levante a mão. É um templo. Não é? Você vai ver que são símbolos para tudo quanto é lado. A presença da cabra, não é? É em praticamente em todas as lojas, ou as principais lojas, você vai ver lá a presença da cabra, a presença da estrela e o trono dos grãos mestres. Tá? Ou seja, há um templo. Há uma hierarquia, há uma autoridade. Ou seja, a maçonaria, ela é dividida em 33 graus. Você sabia disso já, né? Não é algo novo. São 33 graus. Sendo que a maçonaria, ela não tem, por exemplo, um tipo de maçonaria. Existe a maçonaria do rito escocês, que é a maçonaria do Brasil, é a maçonaria mais conhecida no mundo. Existe a maçonaria de York, e existe a maçonaria esotérica. E a maçonaria esotérica são diversas vertentes. Então, cada um dessa linha possui as suas diferenças em relação aos seus graus. Por exemplo, quando uma pessoa entra na maçonaria, ela é conhecida como o pagão, ou seja, aquele que não conhece a luz. Se você for conversar com um maçom de grau 1, grau 2, grau 3, grau 5 e por aí vai, ele vai dizer que a maçonaria é quase um cristianismo, que a maçonaria não faz mal a ninguém, que a maçonaria não tem nada a ver com Lúcifer. Por que ele vai falar isso? Porque nos primeiros graus a verdade não é revelada. Você está entendendo? Está ligado aí, irmão? Ou seja, no início é tudo uma maravilha, é um ajudando o outro. Um, quando vê o outro com problemas financeiros, ele vai e ajuda. Quando não tem emprego, o maçom vai e arruma um emprego para o outro. Sendo que quanto mais os graus vão crescendo, as verdades, as doutrinas maçônicas são reveladas às pessoas. Então, às vezes a pessoa chega para você e começa a falar, não, olha, eu entrei na maçonaria, não foi nada disso, e falam isso, falam aquilo, mas não é verdade. Você não a recrimine, porque na verdade ela está na ignorância. E no decorrer dos anos, as mentiras maçônicas são reveladas às pessoas, tá bom? Há símbolos, há batismo, há iniciação. Então diga assim comigo, maçonaria é religião. Então, se algum maçom vier argumentar com você, dizendo que maçonaria é uma sociedade, você já vai saber argumentar com ele, amém? Esses são argumentos para você gravar aí na sua cabeça. Pode passar.
O que a maçonaria não admite é que as doutrinas de Cristo, com referência da vida de além-túmulo, bem como qualquer doutrina sobre esse assunto, sejam pregadas no seu templo. Quem diz isso é um dos maçons mais conhecidos, né, que é o Jorge Lira, grau 33. Pode passar. Tem influenciado o destino das nações. Sem dúvida que a Revolução Francesa foi financiada por 600 lojas existentes na França no século XVIII. Mas o que falar de Engels e Marx? Eram maçons? Quase certeza de que eram. E você quer saber um dos maçons mais conhecidos da história? Qual é o presidente americano mais conhecido da história aí, irmão? Não, é porque é da nossa época, né? Abraham Lincoln. Não é? O Abraham Lincoln. Se você estudar a história de Abraham Lincoln, você vai ver que ele era um maçom do início ao fim. Outro também que também não escondia o seu apreço pela maçonaria é o John Kennedy. Quem lembra do John Kennedy aí, não é? Também era muito envolvido com a maçonaria. E grande parte do movimento negro americano também foi financiado pela maçonaria. Pode passar. Sistemas e pessoas podem realizar boas ações, mas isto não significa que serei adepto a eles. Isso é muito interessante. Você dizer que a revolução dos negros do século passado nos Estados Unidos foi bom para a liberdade dos negros, ninguém tem como dizer que não foi bom. Amém, irmãos? Mas não é justificável você dizer que faz algo bom e por isso se torna verdadeiro. Se fosse assim, os espíritas teriam uma doutrina verdadeira. Por quê? A sua doutrina os leva a boas ações. Quantos estavam aqui na aula de espiritismo que eu dei? Quem pode falar aí por que o espírita faz boas ações? Hã? Então fala. Exatamente. Fora da caridade não há salvação. Então por que eles têm tanto asilo, fazem trabalhos sociais, e fazem mesmo, irmãos, tá? Sabe por quê? Porque a salvação deles vem pela caridade, pela obra. Então, por exemplo, como eu disse naquele dia, se vem um espírito aqui e dá pão para uma pessoa, ele não dá pão por amor à pessoa. Ele dá pão por amor a ele mesmo, porque ele vai ser salvo por aquilo. Você está entendendo? Quando nós, lá na segunda-feira, o Ministério de Ação Social, vai lá na rua, dá a quentinha, dá o cobertor, dá para alguém, ela não está fazendo isso para ser salva, amém? Glória a Deus. Não, por que eu estou fazendo aquilo? Por amor. Eu já sou salvo. Poderia ainda dizer assim, eu serei salvo mesmo se não for nas ruas dar comida ao pobre. Mas eu dou comida ao pobre por amor. Você está entendendo, amém? A diferença. Então, não justifica. Pode passar, por favor. Deus usa como instrumento valioso. Há vários líderes e pastores maçons. Aí tem uma frase interessante. Generalizar é perigoso. Isso aconteceu muito na década de 80. Lá em Teresópolis, então, foi muito forte uma generalização dizendo que todos os pastores batistas eram maçons. E não era verdade. Na chegada ao Brasil, de alguns pastores se uniram com o objetivo de vencer a resistência católica, mas a maçonaria com uma visão política. Ou seja, se aliançaram com a maçonaria para tentar vencer uma força católica. Ou seja, pura política, pura humanidade, Deus não estava nisso. Amém? Isso aí é só para você entender. Pode passar. Contra a maçonaria, aí grandes evangelistas, né, trazem o que eles achavam da maçonaria. Moody,
não posso me ver como um cristão pastor, pode entrar em uma loja maçônica. Toda maçonaria é anticristã. Não entendo como um crente inteligente e consagrado possa pertencer a uma sociedade secreta. Agora, um dos mais famosos, né? Charles Finney. É uma conspiração contra a igreja e o Estado. E o mais famoso ainda, John Wesley, né, irmão? Que tremenda ironia da humanidade é a maçonaria. Então eu te digo, metodista pode ser maçom? Não pode, irmão. E eu vou ser mais profundo ainda, um cristão pode ser maçom? Não pode. Amém? Pode passar. Ajuda a financiar templos e igrejas. Infelizmente é uma verdade. Mas a igreja de Jesus não precisa de ajuda desta forma. Eu quero falar um pouquinho, irmão, sobre isso aí. Sobre investimentos que vêm de fora para a igreja. E não só de maçonaria, mas de outros meios. Conseguiu? Bota lá então, depois eu volto nesse assunto. Conseguiu a foto lá do templo de Iguaba. E ó a luta espiritual aí, ó. Ih, gente, intercede. Ih, Senhor. Bom que tem... Depois, né? Tenta aí, depois a gente bota. Vamos lá? Então, voltando. Lá em Iguaba também, irmãos, se no ano retrasado nós quiséssemos construir um templo novo com dinheiro de política, nós construiríamos. E eu falo isso sem hipocrisia nenhuma. De eu receber, meu irmão, no meu gabinete, vários políticos, a própria prefeita da cidade, no meu gabinete, do nada, né? Estava eu lá aconselhando, de repente chega a prefeita no meu gabinete. Do nada, ela senta, começa a papear, irmãos, nós construiríamos, meu irmão, se eu pedisse assim, dá 100 mil que eu te apoio. Irmãos, eu teria 100 mil de um dia para o outro. Para você ter uma noção do nível de envolvimento da política no meio dos templos. Então a gente vê muitas denominações, às vezes, que constroem templos imensos. E a maioria do seu recurso, sabe de onde vem? Política. Às vezes, irmãos, a igreja metodista não tem templos tão grandes como outras denominações, mas graças a Deus, o que a gente constrói aqui vem da sua fidelidade. Amém? Ou seja, pastores que fazem alianças políticas e vem dinheiro de política mesmo, irmão. Entendeu? Então a maçonaria, muitas vezes, fez a mesma coisa que os políticos. Ela dava o dinheiro porque, na verdade, estava comprando a simpatia daquelas pessoas. Então tem muitas igrejas aí no Brasil afora que são construídas não pela fidelidade, mas por dinheiro impuro. E isso nós não queremos para a nossa vida, amém? Pode passar. Incompatibilidade com o cristianismo. Maçonaria diz que a Bíblia é um símbolo. A nossa fé diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Por exemplo, se você for recebido na maçonaria e for um cristão, o seu juramento inicial
é feito com uma Bíblia. Agora, se você é um muçulmano, o seu juramento inicial na maçonaria é feito sobre o Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, o livro sagrado dos muçulmanos. Ou seja, a maçonaria diz que a Bíblia é mais um símbolo. Se for um hindu, ele vai jurar de acordo com os seus livros sagrados. Ou seja, a maçonaria diz que a Bíblia é mais um símbolo, e nós cremos que não. É o único livro que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Jesus, para eles, é mais um santo. Ou seja, Jesus não é o Filho de Deus, mas é um como Joseph Smith, como nós vamos ver daqui a pouco, para os maçons, como Maomé, e por aí vai, os falsos profetas das diversas religiões, né? E para nós não, Jesus é Deus, é único. Maçonaria diz que todas as religiões levam a Deus. Nós cremos que só Jesus é o caminho, amém? A maçonaria diz que salvação é pelas obras, olha aí. E a gente diz que não, a gente crê, a palavra diz que a salvação é pela graça. Maçonaria traz uma visão de juramento, e o juramento em vão. A palavra de Deus diz, não jureis. Amém? Pode passar. Aí nós vamos começar com a maçonaria. Conseguiu a foto? Não, né? Conseguiu, não? É com vocês que eu estou falando aí. Conseguiu? Senão eu vou passar para o próximo assunto. Vê se tu consegue. Não, não é isso aí não. Deixa para a próxima, né? Então, para finalizar, a maçonaria, ela possui alguns cumprimentos e gestos secretos. Quantos sabiam disso? Quando um maçom cumprimenta um outro maçom, ele tem um cumprimento que eles se identificam. Tudo isso para facilitar a comunicação entre eles. Por exemplo, se você vê alguém parado na rua com o carro quebrado, com a mão assim, não vai se aproveitar disso não, hein, irmão? Aí eu vou ver se eu pego um maçom bobo para me ajudar aqui. Esse é um dos símbolos. Se um maçom passar e ver o gesto de auxílio, o maçom para e é obrigado a ajudar o maçom que está precisando de ajuda. Se eu ver você assim, irmão, misericórdia. Nem vou te ensinar o cumprimento maçom, que vai que você começa vamos ver que eu dou a sorte aí de pegar a mão de um maçom, né? Amém, gente? É infinito o assunto, né? Na verdade, foi só uma explanação bem simples para que você tenha noção do que é maçonaria. E eu vou começar a falar sobre os Mormons, que eles se denominam como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós vamos passar um videozinho, conseguiu ver o videozinho? Conseguiu? Aquele. E eu quero que você veja alguns minutos, não vou passar o vídeo inteiro, para que você compreenda como foi o início da história dos Mormons. E olha aqui para mim, irmão. Tudo que passar é mentira, amém? Eu estou passando isso para você ficar esperto, sábio diante dos argumentos dessas falsas religiões. Então o vídeo que você vai ver não é uma história real, é o que eles argumentam, tá bom?
Pode passar aí. Quando Jesus Cristo estava na terra, ele organizou uma igreja para seus seguidores com 12 apóstolos e outros líderes. Depois da crucificação do Salvador e da morte dos apóstolos, a terra entrou em um período conhecido como a Idade das Trevas. Muitas verdades espirituais se perderam. No ano de 1820, no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, ocorreu um reavivamento religioso. Um jovem daquele lugar, chamado Joseph Smith, estava confuso com as afirmações conflitantes das várias religiões. Ele consultou a Bíblia para procurar orientação e encontrou instruções que o levaram a perguntar pessoalmente a Deus a fim de saber a qual igreja deveria se filiar. O menino Joseph foi até um bosque próximo da fazenda de sua família e ajoelhou-se para orar. Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo apareceram a ele e deram-lhe instruções. Ordenaram-lhe que não se filiasse a nenhuma das igrejas existentes. Mais tarde, ele foi instruído por Deus a restaurar na terra a igreja originalmente estabelecida por Jesus Cristo, com suas doutrinas verdadeiras e a autoridade do sacerdócio para agir em nome de Deus. Em 1823, um mensageiro celeste chamado Moroni apareceu a Joseph. Mais tarde, ele entregou-lhe um registro contendo a história religiosa de um ramo do povo de Deus que viveu na antiga América. Esse registro de sua civilização tinha permanecido enterrado por séculos. Pelo dom e poder de Deus, Joseph traduziu esse registro. Ele se chama o Livro de Mórmon. Outro testamento de Jesus Cristo, tendo recebido o nome de Mórmon, que foi um dos antigos profetas americanos que compilou grande parte dele. O Livro de Mórmon foi publicado pela primeira vez em 1830. O registro inclui um testamento ocular do ministério de Jesus Cristo no continente americano após sua ressurreição em Jerusalém. Em 1829, Joseph Smith e seu assistente Oliver Cowdery foram ordenados ao sacerdócio por mensageiros celestes. Foi-lhes concedida a autoridade para batizar, para conferir o dom do Espírito Santo e para realizar outras ordenanças sagradas. Você notou como o diabo é sutil? Se tu não soubesse, tu ia quase chorar. Ai, que história linda! É isso que convence muita gente, irmão. Esse é um vídeo evangelizador deles. Então chega uma pessoa carente, uma pessoa que nós como igreja falhamos em não levar a verdade. Chega uma pessoa dessa e é acolhida num templo lindo, porque o templo deles é coisa de primeiro mundo. Com uma musiquinha de fundo igual essa. Com Joseph Smith, louro de olho azul, não é? Que é o profeta deles. Com as figuras de anjos. Com uma história bonita como essa que Jesus passou nas Américas. Se a pessoa não está baseada, sua fé, ela é enganada. Por isso, meu irmão, que eu e você temos o privilégio de sermos conhecedores da verdade. Amém? Pode passar. Aí nós encontramos alguns templos, por exemplo, e tudo no Brasil, irmão, tá? Campinas, Manaus e Curitiba. Aqui está muito pequenininho, mas toda a catedral deles, o templo principal deles, tem um anjo na ponta do templo com uma trombeta na mão. Esse anjo significa, representa, é o anjo Moroni, que segundo o falso profeta, foi o anjo que trouxe a falsa revelação. Tá bom? Pode passar. Ali o de Porto Alegre, o de Recife, são grandes construções, grandes catedrais. Pode passar. São Paulo, Salt Lake City,
Pode passar. Número dos mormons, 14 milhões no mundo, 4 milhões nos Estados Unidos, 1,6 milhões no México, 1 milhão no Brasil, em 172 países, inclusive na China, 56 mil missionários no mundo, 1.000 capelas no Brasil e mais 7 templos, para você ter uma ideia, né? Pode passar. Fundador, como nós vemos, foi Joseph Smith, nascido em 23 de dezembro de 1805. Em 1830, ele publica o livro de Mormons. Origem do nome Mon em egípcio, bom, Mor, contração de Mor, em inglês, muito, ou seja, Mormon, muito bom. Muito bom coisa nenhuma, né, irmão? Pode passar. Pode passar. Doutrina dos Mormons, a trindade, cristianismo, ordenança, revelações, escritura, propósito de vida, família e casamento, moralidade, templos ou casa do Senhor. Pode passar. Pode passar. Cremos em Deus, o Pai eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência a leis e ordenanças do Evangelho. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são, primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo, segundo, arrependimento, batismo por imersão para a remissão de pecados, quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Você notou que no vídeo eles tratam a respeito do Espírito Santo? Quantos notaram? Eles dizem que através da imposição de mãos, Joseph Smith recebeu o Espírito Santo. Pode passar. Cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isso é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. Cremos no dom de língua, profecia, revelação, visões, cura e interpretação de línguas. Cremos na Bíblia, a palavra de Deus, desde que seja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mormons, a palavra de Deus. Se você pega essas crenças, pode voltar, tirando essa oitava, você dizer, meu Deus, é a crença da igreja metodista. Tirando um ou outro ponto. Ou seja, o diabo, ele entra naquilo que é sutil. O diabo, ele não vai dizer ali, seremos adoradores de Lúcifer. Não. Ele vai tentar misturar a verdadeira doutrina com a doutrina do próprio Satanás. Por exemplo, se você faz uma sopa, quem gosta de sopa aí, da glória a Deus? Faz uma sopa com músculo, cenoura, batata, mais o que aí? Repolho, jiló, couve, por aí vai. Aí chega, dá uma loucura na tua esposa e ela pega aquela tua meia que tu usou a semana inteira e pega assim, vou dar um tempero especial na sopa e joga a tua meia fedida na sopa. Vai adiantar a delícia do legume, a delícia? Não, vai se perder tudo. É isso que acontece com as seitas. Você está entendendo? Eles trazem até alguns princípios verdadeiros, mas no meio daquilo que é puro, eles colocam a sua raiz. É assim que as pessoas são enganadas. Eu não vou ler tudo, pode passar, porque tem muita coisa e já é 10 horas, tem escola, pode passar. Refutando a doutrina mórmon, pode passar. Cópia de Salomão, olha só.
escreveu um livro de ficção sobre os fundadores da América do Norte. O que é isso? Quando você pega o livro de Mormons, ele trata da passagem de Jesus Cristo pelas Américas. Ou seja, o Mormon diz que depois que Jesus morreu na cruz, ele não foi para o céu, ele deu uma passadinha nos Estados Unidos. Não é à toa que é uma seita americana, irmão. Ou seja, não, Jesus veio nas Américas, não é? Como Jesus iria só para Israel, só para Palestina? Não. Jesus, quando veio, ele já veio limpo, ressuscitado para as Américas. Então, o livro dos Mormons é um livro que relata a passagem de Jesus pelas Américas. Isso é mentira, amém, irmãos? Isso é tudo ficção. Pode passar. Põe na boca de personagens que viveram um século antes de Cristo palavras que a Bíblia atribui a Cristo, e põe na boca de Cristo palavras que jamais saíram dela. Você notou que a crença deles na Bíblia, ela tem um adendo, que é: cremos na Bíblia, quem notou? Na tradução correta. A mesma estratégia dos testemunhas de Jeová. Então, se você for argumentar com os mormons, com os testemunhos de Jeová, com a Bíblia, eles vão dizer: não, deixe que eu leio a minha Bíblia. Porque, na verdade, a manipulação deles na Bíblia é algo muito grande. Pode passar. Divinamente inspirados por Deus, poderosa em sua influência, pura, justa, santa e boa, perfeita e verdadeira é a palavra de Deus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por isso. Essa é a nossa fé. Nada que sai da palavra de Deus, nada é verdadeiro. Tudo está na palavra de Deus. Amém? Não precisamos de livro nenhum. Pode passar. Igreja estabelecida e alicerçada por Jesus. Não é por Joseph Smith, por anjo nenhum. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode passar. Casamento. Aí que tem o seguinte, irmão, que eu não li lá. Na sua raiz, os mormons, eles podem se casar com várias pessoas. O homem, quer dizer, poligâmico, que se chama. Ou seja, o mormon pode ter até 10 esposas, 15 esposas, tá? Até no século XIX, isso era mais forte. Depois do século XX, algumas vertentes dessa seita passaram a serem contra o casamento dos mormons. Tem até uma série muito conhecida nos Estados Unidos, passou aqui no Brasil, que conta a história de um homem com as suas diversas mulheres. Ou seja, para os mormons, o homem pode casar diversas vezes. Se você for num templo mormon brasileiro, provavelmente ele vai dizer para você que não, nós não aceitamos, isso é mentira, mas está na raiz da doutrina deles, tá? Outra coisa que eles dizem é acerca do negro. Eles dizem que o sinal da desobediência de Caim é a cor escura. Até o século XIX, os negros não poderiam ser maçons. Não concorda não, né, irmãos? Amém? Amém, moreninhos? Glória a Deus. Os mormons, eu falei errado? Ah, mormons, maçom, mormons de nossa cabeça, né? Os mormons, tá? Então, não existiam mormons negros. Os negros
eram raiz de Caim. Como os negros começaram a tomar posições de liderança, você se lembra qual a principal característica de uma seita? Elas mudam. Ou seja, negros, abolição em todos os países. Negros assumindo cargos de poder. Provando na ciência que não há diferença entre negros e brancos. O que aconteceu? Eles começaram a mudar. Entendeu? Então hoje não, hoje os negros são aceitos, mesmo sendo algo mais raro. Eles são aceitos como seguidores de Moroni, de Joseph Smith. Tá? Então a palavra de Deus diz, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu, e disse. E continua o versículo. Né? Por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Pode passar. As profecias de Joseph Smith, Inglaterra na Guerra Civil Americana, construção da Nova Jerusalém e o templo da descendência de Joseph Smith, volta de Jesus 56 anos após sua profecia. Você notou que toda seita tem a mania de marcar a volta de Jesus. Não é? Já marcaram diversas. Um louco nos Estados Unidos marcou a volta de Jesus para 12 de dezembro de 2012, não foi? Uma coisa assim? Ou seja, eles gostam do número 12, né? E cismou que Jesus ia voltar. E, na verdade, graças a Deus, não voltou. E assim temos mais tempo para conquistar vidas para Jesus. Amém? Pode passar. A Trindade. Eles não acreditam que na Trindade como nós acreditamos. Eles, na verdade, têm uma visão politeísta. E para terminar, eu vou contar a historinha deles. Se você tiver curiosidade, você pode até no YouTube, que essa historinha tem lá. Eles acreditam na... Como é que eu posso chamar? Na Assembleia dos Deuses. Elohim era o Deus mais poderoso. Preste atenção que isso é interessante você saber, porque você vai entender como o Mormon pensa. Elohim era o Deus mais poderoso e teve 2 filhos, Lúcifer e Jesus. Para os Mormons, Lúcifer era irmão de Jesus. Então, em uma reunião, Elohim decide criar o mundo e pede para que um dos seus filhos se coloque à disposição para salvar o mundo que ele criaria. Nisso, Lúcifer levanta a mão e diz, eu vou. Sendo que a ideia de Lúcifer era ir e impor a vontade de Elohim. E logo depois Jesus se levanta e diz, não, pai, eu vou, só que eu quero que eles tenham o livre-arbítrio. Olha só. Nisso é feita uma votação na Assembleia dos Deuses e é votado que Jesus viria ao mundo para salvar o mundo. Nisso Lúcifer fica irado e se rebela com a 3ª parte dos céus e vem até a terra para se vingar do seu irmão Jesus. Está queimado em nome de Jesus. E outra, segundo eles, Elohim veio em forma corpórea e teve relações sexuais com Maria. E por aí vai, né, irmãos? É heresia, queima ele, né, Jesus? É heresias atrás de heresia. Então, quando você vê aqueles jovens bonitos, de terno, de gravata, a maioria do exterior, estrangeiros, quantos já viram aqui? Levante a mão. Todos, né? Não deixe que a aparência te engane.
são enviados de Satanás. Não deixe esses homens entrarem na sua casa. Algo interessante entre os mórmons é que todo mórmon é obrigado a doar 1 ano da sua vida para a missão. Por isso que você vê americanos, europeus no Brasil, porque eles separam 1 ano da sua vida para a missão mundial. Imagina se nós fizéssemos isso, hein, irmão? E eles fazem isso para o diabo, irmão. Imagina se isso fosse verdade para o povo de Deus. Entre os 17 e 18 anos, eu não vivo. Eu entrego 1 ano para Deus. Seria lindo, né, irmão? Mas é isso que esses jovens estão fazendo, e para uma mensagem do diabo, uma mensagem demoníaca. Então, quando você for evangelizar um mórmon, você vai estar com as ferramentas certas para esse evangelismo, amém? Poderíamos aqui demorar muito mais, nós vamos orar, vamos ficar de pé? Semana que vem, eu vou estar trazendo o estudo sobre hinduísmo, tá bom? A maior religião da Índia vai ser o nosso assunto no próximo domingo. Feche os seus olhos. E eu peço que você levante a sua mão. Nós vamos orar pelos maçons e pelos mórmons agora. Pai querido, nós não estamos aqui, Senhor Deus, porque simplesmente queremos estudar a respeito deles. Mas estamos aqui, Deus, porque queremos conquistar essas pessoas para Ti. Deus, essas pessoas estão vivendo em um engano. Estão vivendo, ó Deus, como escravos de Satanás. E o Teu Espírito tem nos levado a pensar o que temos feito em relação a eles. Pai, nesse momento, Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós profetizamos que veremos nessa igreja mórmons se rendendo diante do único Deus verdadeiro, Pai. Declaramos, ó Deus, que veremos mórmons aqui sendo lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Declaramos, ó Deus, que veremos maçons sendo transformados pelo poder do Evangelho nessa igreja, Pai. Deus, nos usa para conquistar essas pessoas. Pai, que quando estivermos diante deles, não nos falte sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.